dia, pessoal! Estamos aqui novamente com mais um episódio de Conversas com o Médico, com o Dr. Salomão. Bom dia, doutor, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo bem também. Pessoal, nos demais episódios a gente falou sobre diversos transtornos de desenvolvimento e nesse episódio em específico a gente vai conversar a respeito de, afinal, quem faz o diagnóstico desses transtornos do desenvolvimento, doutor? Olha, a resposta não é tão simples quanto parece, né? Para fechar um diagnóstico definitivo de algum distúrbio ou transtorno do desenvolvimento, basicamente é um médico. O diagnóstico é um ato médico, por lei. Só que dentro desse diagnóstico final, em que você determina estudos, anamnese, exames, etc., quando você fornece um laudo ou um relatório, necessariamente isso é feito por um médico. Mas se você for ver com um pouco mais de cuidado, muito frequentemente, o diagnóstico é feito pelo médico, mas com uma ampla equipe de profissionais que auxiliam. Por exemplo, muito frequentemente você precisa de uma avaliação neuropsicológica. Certo. Então você tem um diagnóstico neuropsicológico. Você pode precisar de um especialista de linguagem. Então você pode ter um diagnóstico do distúrbio de linguagem presente. Certo. E assim por diante, quer dizer, criança que tem problemas sensoriais. Frequentemente você precisa da atenção de uma terapeuta ocupacional que tem testes específicos para isso. Mas esses diagnósticos parciais não têm validade do ponto de vista, por exemplo, de você exigir um tratamento por um plano de saúde. Então assim, um profissional desses que auxiliam o diagnóstico do médico, ele não tem autoridade para dar o laudo definitivo de que a criança possui determinado transtorno. Não só não dá um laudo, como na minha opinião ele não tem condições de fornecer um diagnóstico global para a família. Certo. Então, o que um desses profissionais pode fazer e deve fazer? É levantar suspeitas. Então, muito frequentemente eu recebo crianças que já passaram por uma avaliação neuropsicológica em que há sinais suspeitos de uma determinada condição. Esse profissional não tem a capacidade legal, pelo menos, de fechar esse diagnóstico. Encaminha para o médico. E o médico, usando não só esse relatório, mas as outras coisas que compete ao médico fazer, ele pode fechar, por assim dizer, o diagnóstico ou não. Então, o que está acontecendo hoje, e que é complicado do ponto de vista do que a gente está discutindo agora, é que profissionais não médicos estão querendo agora ter o direito de fazer o diagnóstico final. Não, e ainda, doutor, pegando esse gancho, tem muita gente, a gente vê muito, principalmente em redes sociais, campanhas e aparecendo esse tipo de profissional que se auto-intitula capacitado de conseguir esse diagnóstico. E muitas vezes, por falta de conhecimento e talvez até por um certo desespero dos pais, acabam cedendo para esse tipo de propaganda e vão, através desses profissionais, buscar um diagnóstico que muitas vezes é errado, né? Olha, eu ouvi de uma pessoa que eu conheço muito bem, é uma pessoa que está muito presente na internet, dizendo numa dos posts que ela colocou, para que médico? Para que médico? Você vê os sintomas, você reconhece o que é e vai buscar um tratamento. Nada mais equivocado, né? Porque quando você levanta a suspeita de uma determinada condição, ao mesmo tempo você está afirmando a não presença de um monte de outras coisas. É uma coisa chamada diagnóstico diferencial. Ontem, por exemplo, eu atendi um menino de 3 anos e 2 meses. E está fazendo 40 horas de terapia por semana. 40 horas é muita coisa. Juntando todas as profissionais envolvidas. Certo. Que tem um diagnóstico, e aí, diagnóstico médico. Certo. De autismo. É a criança não autista mais óbvia que eu vi até hoje. Não acredito, doutor. Entra no consultório, veio correndo pro meu colo, me beijou, faz contato visual, brinca. O que ele tem é uma dificuldade muito grande de se comunicar. Então ele fala, mas com muita dificuldade articulatória. Então ele não tem autismo, com certeza, né? Por que eu entrei nessa coisa agora? Porque você não imagina o trabalho que eu tive para tentar convencer a família que o menino não é autista. Veio o pai, a mãe e a avó, que é uma professora aposentada, que trabalhou muito com autismo. Ela ficou completamente desnorteada a hora que eu falei isso. E literalmente, a gente ficou quase 1 hora discutindo ponto por ponto, e eles argumentavam comigo, né? Não, mas ele pisa na ponta dos pés. Sim, mas um monte de gente pisa na ponta dos pés, isso não faz diagnóstico de autismo. Mas ele não se comunica bem. É óbvio que ele não se comunica bem, mas isso é um distúrbio de linguagem. Então, o cuidado que a gente tem que ter com diagnósticos, você pode induzir a família a se estruturar
de uma maneira completamente errada. Pois é, em torno de alguma coisa que não existe. Então essa avó estava me dizendo que ela levou muito tempo para se convencer que o neto era autista, porque ela não via isso no neto. Agora ela fala assim, agora eu vou ter o trabalho que desconstruir tudo isso. Fazer o processo reverso. E não dá para fazer isso agora. Uhum. Falei, bom, vocês vão para casa, pensem e usem o bom senso para ver quem está dizendo alguma coisa mais próxima da realidade. Então, diagnóstico é uma coisa fundamental. E outra coisa, né? Não existe tratamento adequado sem um diagnóstico bem feito. Então é fundamental que você tenha um diagnóstico feito por um médico competente, sem deixar de levar em conta a importância dos outros membros da equipe. Eu acho que o que a gente deixa de dica para o pessoal nesse episódio é de realmente buscar um médico capacitado, que sim vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, mas que não vai ser pontualmente uma psicopedagoga em específico que sozinha vai gabaritar determinado teste para trazer esse diagnóstico para uma família, né? Exatamente o que o doutor acabou de falar, existe toda uma complexidade e uma equipe que vai trabalhar e um profissional médico que vai estruturar esse diagnóstico. Isso é o ideal. Então é isso, pessoal. Fica a dica, fiquem atentos. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários para a gente conversar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir o Dr. Salomão nas redes sociais. Até mais!